Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor, cuidado, salvação em Cristo Jesus. Senhor, queremos aprender um pouco mais a respeito dos Teus planos, a respeito da Tua verdade, da Tua Palavra. Seja o nosso professor agora, ensina-nos, fala ao nosso coração que a Tua vontade se cumpra em nós. Eu peço a iluminação do Teu Espírito e agradeço porque oro em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, voltamos para Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, nós estudamos até o verso 6. E a respeito, da mulher estranha. E ela faz essa sedução para quê? O verso 6. Para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. E o conselho de Deus a respeito disso é: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Deus está pedindo que nós demos ouvidos a Ele, demos ouvido à sabedoria. Quando nós estávamos vendo na semana passada a respeito do engano, que os pés descem para a morte, seus passos estão impregnados do inferno, nós vimos lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, que a esperança de vida para aqueles que dormem, ou seja, que morreram, no sentido como a morte, o sono da morte, aquelas pessoas que estavam tristes porque perderam os queridos, elas poderiam ter esperança na ressurreição, não antes disso. E aí é dito lá, vamos ver novamente lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É dito claramente quando que ocorre a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, quando o Senhor descer do céu, vejam só, com alarido, ou seja, uma voz muito forte, um grito muito poderoso, assim, e com voz de arcanjo, arcanjo Miguel, com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Isso que é interessante, veja aqui, a trombeta de Deus. Nós vamos lá para Apocalipse. Essa é a linguagem mais explícita e clara que foi aplicada a uma pessoa. Uma pessoa na Bíblia. E verso 10, Apocalipse 1, 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha só que interessante. E aí, ele se vira, e o verso 11, e que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro. Infelizmente, algumas versões da Bíblia retiram essa parte. Diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Primeiro e derradeiro, mas principalmente o Alfa e o Ômega. Quando a gente desce um pouco mais nessa, para identificar quem é este, tem a voz como de trombeta. O verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Veja só, quem é o Filho do Homem segundo a Bíblia? Mateus, capítulo 16. Nós vemos aqui o verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí olha o verso 14, 15 até o 16. Mateus 16, nós lemos o verso 13, agora os 14 até o 16. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, primeiro ele perguntou quem é o Filho do Homem, depois quem eu sou.
Então ele estava se referindo a si mesmo como filho do homem. Olha o que Pedro diz, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o texto mais incrível, porque nesse pequeno trecho nós vemos que quem é o Filho do Homem é Jesus. Ele disse, quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Depois ele pergunta nesse contexto, e quem vocês dizem que eu sou? Então, nesse contexto, e depois Pedro diz, é o Filho de Deus. Filho de Deus, Filho do Homem, Jesus. Ele é. Então, quando nós vamos lá em Apocalipse, que nós vemos que a voz como de trombeta vinha de alguém que era chamado de Filho do Homem, é Jesus. Mas não para por aí. E vai no verso 16. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Verso 17 e 18 ainda deixam mais claro. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem que está vivo, mas esteve morto? E esteve morto. Está vivo e esteve morto, mas está vivo para todo sempre. Jesus. E totalmente ele. Então, essa parte é clara, junto com o fato de ele ser chamado de Filho do Homem, e também utilizar esse título, eu sou o primeiro e o último. E esse título, eu sou o primeiro e o último, que ele está dizendo aqui em Isaías 44, verso 6, vamos lá. Isaías 44, verso 6, nós vemos algo incrível aqui. Isaías 44, verso 6. Nós lemos assim. Assim diz o Senhor, letras garrafais, ou seja, no original é Jeová. É o tetragrama sagrado. Jeová. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. E aqui é Jeová que está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Jesus está usando o mesmo título de Jeová, ou seja, Jesus é Jeová. Não admite outra interpretação de forma sincera. Podemos tentar torcer o texto, mas não, o texto está claramente dizendo isso. Jesus é Deus. E nesse contexto que nós vemos isso, voltamos lá para Provérbios, capítulo 5. Que é a respeito, né? Oh, perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Estávamos lendo. Ouvida o que? A trombeta de Deus. E a voz como de trombeta é quem tem? Jesus, o Filho do Homem. Se Jesus tem a voz como de trombeta e é ouvida a trombeta de Deus, Jesus é o Filho do Homem e é Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, somente admite uma interpretação, que a trombeta de Deus, a trombeta singular, é Jesus e a sua voz é que faz o seguinte, que nós vemos aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali no verso 16, né? E com a trombeta de Deus, Deus virá, né? Com a trombeta de Deus, com Jesus juntos. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso que é algo muito importante. Quando acontecer este evento dos mortos ressuscitarem, que isso vai acontecer logo depois da vinda de Jesus, os salvos estarão sempre com o Senhor, subirão, olha só, arrebatados. Esse é o arrebatamento não secreto, porque todos estarão juntos, todos estarão vendo. Na verdade, os mortos, os ímpios, né, estarão mortos, então eles não estarão contemplando tudo. Eles vão ver o que está acontecendo no início, mas vão pedir para que as pedras caiam sobre eles. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, verso 16. E também descreve a respeito desse evento. No sexto selo, aqui, né, que começa a dizer, e o sétimo selo, daí depois coloca exatamente mais detalhes esse evento da vinda de Jesus. O silêncio no céu, né, que Deus veio resgatar
Miguel se levantou, saiu em busca daqueles fiéis, seus filhos, e aí faz silêncio no céu por quase meia hora, ou seja, quase uma semana. Interessante isso. E aí, profeticamente, né, que é o período de tempo, quase meia hora, é quase uma semana. Quando vem aqui, nesse contexto, Jesus voltando, né, mas até isso acontecer, e nesse momento, nessa situação ali, em Apocalipse capítulo 6, no verso 16, e diziam aos montes e aos rochedos, né, os reis da terra, os grandes, também os servos e todo livre que não estão salvos, se escondem nas cavernas e dizem o quê, ó? E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha só que interessante. É isso que a Bíblia descreve. Então, nesse contexto, voltando para 1 Tessalonicenses 4, 17, que serão arrebatados, ou seja, os ímpios clamando pela morte e recebendo a destruição ali, a morte, não ainda a morte eterna, porque haverá o juízo final. Aqui os salvos sendo arrebatados juntamente com os que ressuscitaram, também todos não vão, primeiro os que estão vivos, não vêm são ressuscitados, e aí juntamente todos são arrebatados, não secretamente, mas visivelmente arrebatados, quer dizer ser levado, ser elevado, ser pego e tomado e levado às alturas, isso quer dizer arrebatado. Esse simples significado. Jesus foi arrebatado, e os discípulos viram ele, e Jesus disse, assim como os anjos, né, que estavam com Jesus, e que aí desceram para falar com os discípulos que estavam olhando nas nuvens, Jesus tinha desaparecido. Aqui em Atos, podemos ver, em Atos capítulo 1, que quando isso acontece, depois de João, Atos capítulo 1, vamos ver aqui, o verso 10, Atos 1, 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia Jesus, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha só, eles viram ele ir, e ele voltaria da mesma forma, visível, muito interessante, mas com muito mais poder, né? Seria algo, mas nesse sentido que viria corporalmente, de forma visível e real, é o que vai acontecer. E depois disso, seremos levados a ele nas alturas. Jesus não vem e fica andando aqui na terra e novamente diz aqui vai ser agora um novo lar, não. Haverá, Apocalipse descreve 1000 anos. É isso que nós vamos ver agora, Apocalipse capítulo 20. Veja só que interessante. Depois que volta Jesus, que aqui em Apocalipse 19, né, descreve isso, o verso 11, Apocalipse 19, 11, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Isso fecha novamente com o que Jesus disse, né? Eu farei conhecer o meu novo nome. Então, ninguém conhece esse nome, mas Jesus fará saber aos seus discípulos esse seu novo nome, que está em Apocalipse 13, 12, lá, Jesus falando, né? O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e no final do verso diz, e também o meu novo nome, no caso que escreverei sobre ele o nome do meu Deus, né? E também no final ali o meu novo nome. Ele não só vai fazer saber, ele vai escrever o seu novo nome em nós. É isso que é. Então ele vem, um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Verso 13, estava vestido de uma vestidura, Apocalipse 19, 13 agora, e estava vestido de uma vestidura, de uma veste tinta em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só que interessante. E a mesma descrição que nós vimos lá, que tinha uma espada, né, aguda, na Apocalipse capítulo 1, daquele ser que se chama o Filho do Homem, que é Jesus, o primeiro e o último aqui, nós vemos o verso, vamos ao verso 14, e seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É uma linguagem simbólica, não que eles venham em cavalos, mas é uma ideia de guerra, de ir para tomar posse de um reino. Então, quando vem o verso 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só que interessante. Esse que há de reger as nações com vara de ferro, que em Apocalipse capítulo 12, nós lemos aqui
Apocalipse 12, o verso 5, né, que a mulher estava lá, grávida, e daí o dragão estava querendo destruir o filho da mulher quando ele nascesse, e aí, o verso 5, né, e o dragão é um símbolo de Satanás, como diz no verso 9, e agora no verso 5, e deu à luz um filho homem, essa mulher pura, né, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus, depois que foi ressuscitado, ele foi o quê? Arrebatado. Olha só, Jesus foi arrebatado, ele subiu ao céu e nós também subiremos pela promessa de Jesus. E então, nesse contexto, Jesus é esse que vai reger as nações com vara de ferro. E aqui no verso Apocalipse 19, o verso 15 diz exatamente isso. E aí, veja só o verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um título de poder que Jesus tem. É um dos nomes, são alguns dos nomes pelos quais ele é chamado e conhecido. E o verso 17, vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Exatamente, aqui ele vem para destruir, exatamente ao verso 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, Jesus está voltando e o inimigo, a besta, as pessoas aqui da terra, os poderes políticos e religiosos unidos aqui na terra, querendo fazer guerra a Jesus, e aí olha só o que acontece, o verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Interessante em inglês, ele não fala assim no lago de fogo, ele fala em um lago de fogo. Não é o lago de fogo, como diz depois, lá em Apocalipse capítulo 20, mas no final lá, que é o maior, mas aqui existe um menor lago de fogo no momento da primeira vinda de Jesus à Terra. E é isso que acontece, ó, são lançados, né, em um lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a ideia no original. E o verso 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja só, Jesus, então, ele vem, e aqui, no caso, é interessante porque não são todos que vão para o lago de fogo e enxofre. Esse é um detalhe importante. Nesse momento, não. São quem? A besta e o falso profeta. Esses são achados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21, e os demais foram mortos. Então, alguns já recebem aqui uma condenação. Uma punição de forma diferente. E aí, vamos verso 20 agora. Apocalipse 20, verso 1. Perdão, não é verso 20, né? Apocalipse 20, capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ou seja, aqui descreve que Jesus já voltou. No outro livro lá descreve como é que vai ser com a relação aos salvos. Aqui está descrevendo a relação aos perdidos. Em relação aos salvos, nós lemos lá, vão ser arrebatados com Deus e vão estar com Ele. Para sempre, ou seja, depois desse momento é para sempre com Deus. A terra aqui vai ficar como? Veja só. E tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então Satanás ficou aqui, preso por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás estava aqui, enganando as nações. Não vai haver mais nações, as pessoas estarão mortas. E aí Satanás ficou o quê? Preso nessa terra, nesse espaço, sem pessoas vivas. Ficam só o quê? Os anjos, que ficam, inicialmente, se saciam, se fartam, né, das carnes das pessoas que são destruídas. Ou seja, eles gostam de morte e destruição e ficam fartos disso. Como nunca antes, como nunca aconteceu na história da Terra de igual forma. Então, mas aí depois disso, ficam presos. Gostaram de ver aquilo, mas já acabou. Acabou a festa para eles. Infelizmente, miséria de festa.
Mas aí quando nós, o símbolo para isso, dessas aves, está em Apocalipse 18, como nós já estudamos lá quando estudamos Apocalipse, veja só, Apocalipse 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Veja só, ave imunda e odiável. É um símbolo para o quê? Espírito imundo e para demônios. Da mesma forma como Apocalipse 12, verso 9, fala a respeito de Satanás. Vejam só. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Então ele usa diversos termos para descrever o mesmo ser, a mesma pessoa. E aqui o mesmo símbolo, né, é utilizado, um símbolo é utilizado e as explicações dele no mesmo contexto, em paralelismo hebraico, é isso que é. E quando nós vimos isso, então essas aves são os demônios que ficam aqui na Terra, e aí não tem quem tentar e ficam presos. Mas depois dos 1000 anos, aí vamos ver o verso 4, Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de seu Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Olha que interessante. Então, 1000 anos passam. Os que fizeram parte desses 1000 anos no céu, aqui, ó, esta é a primeira ressurreição. Os que ressuscitam e vão com Jesus e vivem e reinam com ele durante 1000 anos, essa é a primeira ressurreição. E aqueles outros, né, que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, esses são os que estão perdidos. E olha o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esta é a promessa de Deus. 1000 anos reinando com Cristo. Onde? No céu. Por quê? Verso 7. E acabaram-se os 1000 anos, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Veja só. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, esse é o lago de fogo. Todos serão lançados, olha só, o diabo que os enganava, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O mesmo destino, a mesma coisa que aconteceu, a besta e o falso profeta. Então, aqui, nesse contexto, fica claro que a besta e o falso profeta receberam sua punição, a consequência do fogo eterno. E agora vão receber quem? O diabo e todos os que estão ali com ele. Serão atormentados para todo sempre. Enquanto houver o que ser atormentado, porque os pecados de todos eles têm um limite. Não é infinito, eles não são infinitos. Somente Deus tem a imortalidade. É isso que diz ali em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16. Verso 15 e 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só, no estilo de Jesus. Verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Esse também é um dos títulos de Deus, o Pai, o Altíssimo. E exatamente por causa disso, que Jesus é da mesma natureza, da mesma origem, do mesmo poder, tudo, ele é tanto Deus como Deus o Pai, que esse título é aplicável a ele sem nenhum engano, sem nenhuma mentira, e com toda a sua, todo o seu direito, é direito de Jesus. Ele é digno disso. Por isso que diz, ele é digno. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro.
Nesse contexto, em João capítulo 1, Jesus, ele descreve um pouco mais a sua missão, e coloca isso, João capítulo 1, o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus, estando assim, de igual para igual com Deus ali no seio do Pai, veio e revelou quem é o Pai. Jesus que habita na luz inacessível, deixou a luz inacessível e habitou conosco, se fez carne. Isso é inimaginável para conseguir compreender, é incompreensível na sua totalidade, na sua amplitude. Por isso que a eternidade será pouco tempo. Na verdade, não acabará nunca, né? Para aprendermos mais a respeito desse amor e dessa grandiosidade de Deus, de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Então, quando nós vemos aqui agora Apocalipse 20, né, como que aconteceram essas cenas, e veja só, ele descreve, vai até o final, mas ele volta para descrever alguns detalhes, depois volta de novo, é como alguém está contando uma história e contou, mas eu lembrei alguns detalhes, vamos lá e tal. E João teve essas visões, pelo que dá a entender foi em um dia, no dia do Senhor, e a gente sabe que o dia do Senhor é o sábado, porque em Marcos 2, 20, Jesus ele diz, Marcos 2, 24, na verdade. Marcos 2, 24, 28, perdão. Marcos 2, 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o dia do Senhor, sendo Jesus o Senhor, sábado. O Filho do Homem, que é Jesus, a gente já viu, até do sábado é Senhor. Então o dia do Senhor é o sábado. E aqui em Apocalipse capítulo 1, que nós lemos, né, eu estava no dia do Senhor, isso quer dizer, no sábado ele teve essas visões, e depois ele vai escrever tudo que ele teve nas visões. Então ele vai lembrando, eu lembrei aquilo lá, então vai escrevendo. E é interessante que no início lá ele não estava escrevendo dessa forma assim, relembrando algumas coisas, tanto no início, porque era mais no início da visão, talvez estava mais fresco sua memória, mas quando ia chegando no final, ele foi vendo tudo, ele ia descrevendo, ele voltava e tal. É interessante isso, Deus guiou exatamente a escrita, mas a forma mesmo essa de ir e voltar é uma forma que dificulta um pouquinho para nós estudarmos, mas com o tempo você vai aprendendo, vai lendo, você precisa ler mais de uma vez, comparando, e aí é por isso que é um estudo que eleva a nossa intelectualidade, nossa mente fica mais desenvolvida ao estudar a Bíblia, porque é necessário juntar as peças, é um quebra-cabeça. Então vamos lá, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e os que estavam diante de Deus, E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha só, então houve um julgamento. E aí o verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte essa palavra inferno está mal traduzida, seria a sepultura, né? Vocês já vão entender por quê. Então, a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14 agora. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja o que é interessante. Essa palavra aqui, inferno, foi traduzida mal. Por quê? Porque a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Peraí, o lago de fogo é o inferno. Então você pega o inferno e joga dentro do inferno. Não faz sentido. Então, o que acontece é a questão do significado da palavra, né, que foi traduzida como inferno, aqui na verdade é a sepultura. Lá no Antigo Testamento é o Sheol, né, e aqui seria a morada dos mortos. E aí, como tem uma ideia muito conectada de que os mortos, quem morre já vai para o inferno, ficou aquela ideia assim, aqui se não me engano é Hades no grego, se não me engano, posso estar enganado, essa parte eu não tenho muito domínio, mas nessa palavra eu lembro do significado dela. E aí eles acabaram trazendo aquela interpretação lá vai, morre, mas isso é uma questão de tradução. O original não tem essa olhando o contexto, né, comparando, você percebe que o significado não é esse. Por quê? A sepultura, o local onde os mortos estão. Morreu, está em silêncio na sepultura, como nós vimos no estudo passado. E aí, quando nós vemos ali o verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, haverá uma morte segunda vez e que é morte definitiva. Acabou. Só Deus tem a imortalidade, nós vimos lá. Só Deus tem imortalidade. Outros não têm. Criaturas não têm imortalidade, não são eternos. Então, por isso, vem a morte, é morte mesmo. Então,
e fica para sempre sendo atormentado enquanto tem algo ali. Então, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós vemos aqui a respeito do... ali no verso... Apocalipse 20, o verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Vejam só, então essa é uma segunda ressurreição. A segunda ressurreição indica exatamente isso. Vamos, então, só para Provérbios capítulo 5, nós vimos aqui. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei das palavras da minha boca. Deus quer que nós estejamos na primeira ressurreição, que ouçamos e nos arrependamos hoje, e haja o perdão dos nossos pecados, que não caia sobre nós o que? A segunda morte. E não façamos parte da segunda ressurreição, nesse grupo grande, né, da segunda ressurreição, mas façamos parte da primeira ressurreição. Hein? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo desse dia. Eu peço agora a Tua presença, os Teus anjos e a Tua graça, Senhor, agir em nosso coração, para que venhamos a ser libertos de nós mesmos, libertos do pecado e possamos estar nesse grupo que ressuscitará quando o Senhor voltar e estar para sempre contigo. Inicialmente no céu, por 1000 anos, e também depois aqui na nova terra, como se o Senhor permitir, veremos no próximo estudo. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um.